Hoje eu vou te falar por que é tão difícil superar um coração partido. Shalom! Eu sou a Becca Leones e é sempre um prazer ter você aqui comigo. E é por isso que é difícil superar um coração partido. Dois se tornam um, mesmo que apenas por um período de tempo. Por que é tão difícil superar o término de um relacionamento? Muita gente passa por isso. Você pode estar passando por isso agora mesmo, ou pode conhecer alguém que esteja passando por isso também. O que acontece é que quando você está num relacionamento com uma pessoa, vocês se mesclam. A sua identidade se mistura com a identidade da outra pessoa. Isso significa que quando o relacionamento termina, você precisa pegar os pedaços da sua identidade de volta, ou melhor, reconstruir, e você precisa se desfazer dos pedaços de identidade que não fazem parte de você. Por isso é tão difícil o término de um relacionamento. Claro, tem o fator do amor, mas amor, ele nunca morre. O amor não deixa de existir. O amor é a energia mais forte que existe. Ele apenas é direcionado para outro foco. A partir do momento em que um relacionamento termina, você precisa recuperar a sua identidade. E é dessa forma que você consegue, digamos que, facilitar o processo de reestabilização das suas emoções. Eu entendo que é um processo bem complicado, mas, por exemplo, tem algumas técnicas que eu já utilizei para superar relacionamentos de modo mais rápido. E essas técnicas eu só utilizo elas quando realmente eu sei que finalizou o relacionamento e é algo que eu não quero mais para minha vida. Tem pessoas que demoram 1 ano para se recuperar após o término de um relacionamento. Tem pessoas que demoram 3 meses. Tem pessoas que demoram 3 semanas. Como eu falei, não significa que o amor deixou de existir, mas a pessoa, ela sabe se completar mais rápido novamente. Uma dessas técnicas, apenas uma, eu vou passar aqui hoje para vocês, que é o retorno da sua identidade. Quando algo é removido da sua vida, fica uma lacuna. Por exemplo, imagina comigo um tapete de camurça. Você coloca algo em cima daquele tapete de camurça por 3 minutos. Quando você levantar aquele objeto, vai estar marcado ali o formato daquele objeto. Entendeu? É assim que funciona o término de um relacionamento. Quando uma pessoa se retira da sua vida, isso serve para namoro, para casamento é um pouco mais intenso, eu compreendo, mas serve para amizade também. Quando a pessoa se remove da sua vida, fica aquela marca com aquela lacuna e agora? Aquele pedaço de identidade que fazia parte da minha rotina não tá mais aqui. O que eu vou fazer? Por isso que fica difícil. É como se fosse uma nova crise de identidade. O que você precisa fazer agora é, como eu sempre falo, pega um caderno, pega uma caneta e vamos às anotações. Pegou seu caderno e pegou sua caneta? Eu estaria segurando aqui agora, mas eu tenho que segurar o microfone. Assim, ó. Você precisa anotar nesse caderno. Identidade. E abaixo disso, colocar várias coisas que você acredita que fazem parte da sua identidade. Depois que você anotar todas essas coisas que você acha que fazem parte da sua identidade, você vai olhar uma por uma e abrir um parênteses e anotar nas que você acha que, eu acho que isso não faz muito bem parte da minha identidade. Eu acho que isso faz parte da identidade que eu adquiri após essa pessoa entrar na minha vida. Aí você vai colocar que identidade de outra pessoa. Identidade de outra pessoa. E tem coisas que você adquiriu que faz parte da identidade de outra pessoa que você vai querer manter. Isso é bom. Agora, as coisas que você não quer manter, você vai precisar remover. Por exemplo, quando você termina um relacionamento, você precisa evitar a rotina que vocês dois tinham juntos. Porque essa rotina vai fazer o seu cérebro entender que a pessoa ainda está na sua realidade. O seu cérebro, ele sempre vai procurar coisas no visual, no material, para comprovar que elas realmente existem. Por isso,
você precisa ver sobre essa parte de identidade. Porque se você remover as coisas que não fazem parte da sua real identidade e faz parte da outra pessoa, o seu cérebro vai começar a perder o acesso a essas comprovações que ele tinha de que esse relacionamento é algo real. Aí, aos poucos, a sua programação mental, o modo como você pensa, vai se adequar a essa nova realidade. Agora, sobre o lado emocional. Gente, você sabe que eu trabalho com reprogramação mental, então eu sempre vou citar primeiro a parte da mentalidade. Só que o emocional você trata com carinho. Na minha concepção, quando você se conecta com alguém, você se conecta com o emocional e com o material. O material é a rotina, os hábitos, os gostos, as trocas e mesclas de identidade. Agora, o emocional é o seu sentimento, é o amor, é as vezes que vocês se entenderam e se desentenderam e se entenderam de novo. Todas essas situações que mexeram com o teu emocional, elas ficam como se fossem cadastradas no seu coração. Então, o lado externo, que é da mentalidade, você consegue mudar trocando a rotina, os hábitos e modificando a identidade que não faz parte da sua real identidade. E se você quiser, eu posso fazer um vídeo ensinando como retomar a própria identidade, não somente após um relacionamento amoroso, mas, por exemplo, após sair da casa dos pais, ou após sair de um trabalho, ou após sair de um casamento, como voltar a ter a própria identidade. Mas, voltando ao assunto. O lado emocional, que é o que está cadastrado no seu coração, você precisa tratar com carinho. Eu vou te explicar o porquê. A parte da mente é a sua parte adulta, a sua parte madura. A nossa alma é como se fosse uma criança. Ela guarda tudo e ela sente tudo muito intensamente. Então, se você trata o seu emocional com raiva, se você trata o teu emocional como se ele fosse um sistema que pode ser quebrado, porque eu falo sobre autoexorcismo. Vocês lembram da minha frase sobre autoexorcismo? É uma frase que eu já falei bastante no canal. Que, todo vício, hábito autodestrutivo, alimenta um altar, sustenta um altar. E de trás desse altar, por trás desse altar, tem uma entidade sendo alimentada. E isso serve para a mente e para o mundo espiritual. Agora, para a sua alma, você é um ser almático. Isso não serve. Tá bom? Você até pode utilizar algumas técnicas, mas você precisa tratar essa parte com muito carinho. Sabe aquela história de que é como se o seu eu de dentro de você fosse uma criança? Alguém já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu falar sobre isso, coloca aqui nos comentários, tá bom? Mas imagina que uma criança tá ferida emocionalmente. Você não vai brigar com essa criança. Por exemplo, eu sou mãe, eu tenho um bebezinho. E a gente precisa educar. É dolorido, mas precisa educar. E às vezes a gente precisa ser mais firme. E é muito ruim ser firme com ele. Meu Deus do céu, eu tenho que me segurar para não chorar. Só que precisa ser firme com todo cuidado. Porque senão cria uma ferida que não vai sair dali. Sabe aquelas pessoas que saem de um relacionamento e têm dificuldade em confiar novamente? Sabe aquelas pessoas que saem de relacionamentos e têm dificuldade em se permitir amar novamente? Ou aquelas pessoas que saem do relacionamento e simplesmente decidem não entrar em outro relacionamento? Tem gente que infelizmente perde a chance de aproveitar um relacionamento maravilhoso porque não se cura internamente. Mas de onde surgiu essa ferida? Foi porque não tratou o coraçãozinho com cuidado. Então, assim, a dica que eu dou pra você é: você saiu do relacionamento, você saiu de um casamento, infelizmente, você saiu de um trabalho ruim, ou você saiu de um círculo familiar que era muito tóxico. A mente você consegue programar. Isso é ótimo, porque uma mente forte assim você consegue se sustentar melhor, sabe?
Mas o seu coração você precisa cuidar. No coração ficam as marcas, quando elas não são cuidadas corretamente, tá bom? E lembrando, você consegue agendar a sua sessão comigo. Tem o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você não precisa passar por isso sozinha. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão! Mua!